Vamos lá entender um pouco mais desse diagrama de fase aqui com um exemplo da água, tá? E aí a gente pode entender um pouco melhor como é que funciona o diagrama de fase. Olha lá, que bacana. Eu tenho aqui alguns valores. Olha, na temperatura de 0 graus Celsius e 101 quilopascal de valor de pressão, eu tenho que a água está mudando de fase, né? Esse 101 kPa, então, é um ATM nosso, né? Está mudando de fase, ou seja, da fase líquida para a fase sólida e vice-versa, né? Só que é o seguinte, essa mudança de fase aqui, ela pode pegar e ocorrer em diferentes valores de temperatura e pressão. E tem até uma coisa muito interessante que é o seguinte, se eu aumentar a temperatura, mantendo a pressão constante, o que acontece? A água vai virar líquido, né? Se eu diminuir, ela vai virar sólido. Beleza, tá bom, Diego, isso eu já sei já. Mas olha que legal, vamos supor que a água está aqui, ó, 0 graus Celsius na pressão do nível do mar. Se eu aumentar a pressão dela, olha o que vai acontecer. Ela vai subir aqui. Ou seja, a água vai ficar líquida. Uai, Diego, sério? Se eu tiver gelo e eu colocar pressão nele, ele pode ficar líquido? Sim. Esse experimento aqui já foi feito por um cara que chamava Tyndall, eu acho o nome dele. Esse experimento chama regelo. É muito interessante. Eu estou deixando o link aí na descrição, tá? Desse vídeo. Vejam esse vídeo, é muito bacana. O experimento funciona da seguinte forma. O cara coloca uma barra de gelo e aí, nessa barra de gelo, ele coloca um fio bem fino com uns pezinhos ali, de forma que o fio vai exercer uma pressão até grandinha, vai exercer uma pressão sobre o gelo. O que acontece? Quando ele exerce uma pressão sobre o gelo, a temperatura vai continuar baixa, sei lá, temperatura negativa ali, ó, onde o gelo é uma barra de gelo. Só que aí vai aumentar a pressão sobre a barra de gelo até deixar ela líquida, ou seja, o que tiver logo abaixo da barra do fio vai estar sob uma pressão muito maior que a pressão do nível do mar, né, pressão ambiente, e aí esse gelo vai fundir, porque a gente vai ter na prática abaixado o ponto de fusão dele, ou seja, diminuída a temperatura de fusão desse gelo, sacou? E aí é muito interessante que o fio ele começa a descer, como se estivesse cortando o gelo, mas não está cortando, está deixando o que está abaixo líquido e o que está logo acima, que conforme vai descendo, o que está logo acima volta para a pressão ambiente e congela de novo. Por isso que chama regelo. É bem legal. Isso acontece também no patins no gelo, né? Que o patins ele é muito fininho. Então, tem todo o peso do cara aqui sobre essa lâmina aqui, né? Que está exercendo uma pressão grande sobre o gelo. E aí, a água, o gelo, logo abaixo do patins, ele funde, né? Então, vira água ali. É bem legal. E aí, a gente faz exercício aqui só para contextualizar isso que a gente acabou de falar. Vamos lá, olha. Pode-se atravessar uma barra de gelo usando-se um arame com peso adequado, sem que a barra fique dividida em duas partes. Qual é a explicação para esse fenômeno? Bom, a gente acabou de conversar, né? Vamos ler as opções. A pressão exercida pelo arame sobre o gelo abaixa o ponto de fusão. Beleza, é exatamente isso que acontece. Abaixa o ponto de fusão, diminui a temperatura de fusão. Então, quer dizer, você exerce uma pressão maior sobre o gelo e aí torna ele líquido. Por quê? Porque você vai abaixar o ponto de fusão dele. O ponto de fusão que era 0 vai para, sei lá, menos 2 graus Celsius, né? Menos 3, menos 4 graus Celsius, por causa do aumento de pressão. Letra B, o gelo é cortado pelo arame? Não, né? A pressão exercida pelo arame sobre o gelo aumenta o ponto de fusão? Não, é justamente o contrário. O arame estando naturalmente aquecido? Não, o arame estava em temperatura ambiente. Letra E, há uma ligeira flexão da barra? Não, a barra não flexiona, não é isso que acontece, né? Então aqui, ó, fica de dever de casa esse exercício aqui, tá? Na mesma ideia, no mesmo espírito, tá? E, bom, agora a gente vai falar sobre a dependência da temperatura de ebulição de qualquer substância, no caso ali a gente vai pegar de exemplo da água, tá? Em função da pressão. Olha lá, a gente sabe que a temperatura a pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão do nível do mar, né? A água ela vai ebulir ali na temperatura de 100 graus Celsius.
Mas a gente sabe também que conforme a gente vai aumentando, por exemplo, a altitude do nível do mar, conforme a gente vai indo para lugares cada vez mais altos, a pressão atmosférica ela diminui. Por consequência, imagina aqui, ó, que a água está aqui, ó, numa temperatura aqui. Supõe que essa aqui é a temperatura e pressão adequadas para ela fundir, para ela passar do estado líquido, para ela ebulir, né? Para ela vaporizar, passar do estado líquido para o estado gasoso. Se aumentar mais um pouquinho a temperatura, opa, ela vai entrar em ebulição, né? Muito bem. Só que aí, suponha que você está aqui e aí o que você faz? Você abaixa a pressão, porque você vai para um lugar muito alto. Eu abaixo a pressão. Olha o que acontece. A água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, é bem isso mesmo. Olha, está aqui num valor de lá, 90 graus Celsius e uma pressão do nível do mar. E aí, eu pego e levo essa água para lugares muito altos, né? Por exemplo, para lugares onde a pressão é muito menor que a pressão do nível do mar. Então, eu vou estar levando ela para um lugar onde a pressão é menor, diminui a pressão, diminui. Olha aqui o que acontece. Diminuindo a pressão, mas mantendo a temperatura constante. A gente chama isso de uma transformação isotérmica. Fazendo esse processo, você vai entrar ali na fase onde o diagrama vai mostrar para a gente que a substância vai ir para a fase gasosa, ou seja, ela vai entrar em ebulição, né? Então, isso é bem legal aqui. A gente tem um gráfico aqui, ó, que mostra, olha aqui, ó, para a gente que, ó, a 100 graus Celsius, ela funde a praticamente aqui, ó, 760, né, milímetros de mercúrio. Se eu pegar e diminuir a pressão, sei lá, coloca aqui, ó, esse valor aqui, 500 milímetros de mercúrio, ela vai fundir a valores bem menores aqui, 90 graus Celsius, né? Então, esse gráfico mostra para a gente como é que a temperatura varia ali em função da pressão, né? A temperatura de ebulição ali da água, ela diminui, né? Conforme a pressão diminui. E aí, a gente tem duas aplicações bacanas. Uma com esse exercício aqui que a gente vai ver e outra depois com esse aqui, ó. Vamos lá, fazer isso aqui primeiro, olha, do Enem. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tudo bem, isso a gente sabe. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea, nível do mar, né, pressão nível do mar, fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a caneca começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita da seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água no seu interior, tampando-a em seguida. Muito bem. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ou seja, se ela parou de ferver, a temperatura diminuiu, né? Ela saiu da temperatura de ebulição, sei lá, diminuiu para 90 graus Celsius, por exemplo, né? Ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Então, olha lá, ele puxou o êmbolo, né? Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento, o que está acontecendo ali? Quando você puxa o êmbolo, estou lá puxando o êmbolo, estou diminuindo a pressão interna. E aí, diminuindo a pressão, a água vai vaporizar em temperaturas menores, né? Então, por exemplo, sei lá, novamente, olha, suponha que estava aqui, ó, a pressão do nível do mar. Suponha aqui, ó, um valor aqui, né? 90 graus Celsius, suponha. E aí estava na fase líquida a água. E aí o que ele fez? Ele puxou o êmbolo ali, ó, diminuindo a pressão interna, porque ele tirou um pouco de ar lá de dentro, né? E aí, quando ele diminuir a pressão interna, olha, você vai estar na mesma temperatura, mas a pressão vai diminuir. O que vai acontecer? Você vai sair da fase líquida para a fase gasosa, né, da água ali. Por quê? Porque a água não depende só da temperatura para mudar de fase, ela também depende do valor de pressão. Diminuindo a pressão ali, com a água a temperatura alta, né, diminuindo a pressão, você vai descer verticalmente aqui nesse diagrama, e aí ela vai